espírita sabe da dificuldade de manter uma casa trabalhando com Jesus, trabalhando organizada, com grupos de estudo. Então, a espiritualidade da casa, e os amigos trabalhadores da casa, o nosso abraço, o nosso desejo que se prolongue por muitos anos. Né? Daqui uns dias tem 97 do Fraternidade, né? Dias 4, né? Por que não vamos chegar lá, né? Esses dias teve 90 no Caminho da Luz, né? Então tá aí, tá. A estrada está aberta e passa muito, muito por vocês. Vocês que fazem o Mãos Unidas. Né? Como Jesus sempre dizia, né? Eu faço a minha parte. Vocês têm que fazer de vocês. A espiritualidade diz assim, nós fizemos aqui a nossa parte. Os aspectos da matéria, se virem um pouquinho, né? Pessoal, o nosso tema hoje é sensível. Vou usar esse termo assim, é um tema sensível. Eu até conversei com o Genir um pouco antes, o que ele achava, se dava para a gente usar. Né? Então, o nosso tema é esse aqui. Já não deixei a figurinha ali porque é forte, né? Mas é uma realidade. Então, são considerações sobre o aborto. Né? Se aborta de diversas maneiras. Nós vamos conversar um pouco sobre isso e vamos raciocinando como espíritas que somos, o que isso pode causar em quem se aventura nesse sentido. Vamos usar esse termo, porque a pessoa, para fazer isso, ela tem que ter um total desconhecimento que a vida continua. Então, quem de nós aqui presente não sabe que o Espírito, essência divina, imortal, é o princípio intelectual, imaterial, individualizado, que sobrevive à desagregação da matéria. É dotado de razão, livre-arbítrio e responsabilidade. E pré-existe naturalmente a vida física. Tá? Então, se nós sabemos que nós estamos na espiritualidade, vivos, muito vivos, vamos reencarnar, animar aquele feto, dar vida àquele feto, somos nós, não é só a carne. Então, quando nós incentivarmos, nós fizermos, nós participarmos de algum modo de um aborto, nós estamos afetando o espírito imortal. Tenhamos isso muito presente. Não é aquele feto começando, aquele feto quase pronto. Primeiramente, o espírito imortal que nós estamos afetando. Lá no nosso livro dos Espíritos, né? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Nós estamos aqui, né? Ninguém mexeu conosco. Não. Graças a Deus. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Mesmo quando nós estivermos na barriguinha da mamãe. Pior ainda, porque nós estamos ali indefesos. E a nossa responsabilidade é sempre maior quando nós estivermos lidando com alguém que nem reclamar pode.
então o nosso direito é de viver. Jamais impedir alguém de viver, de continuar a vida. Lá no Livro dos Espíritos também, o abortamento voluntário é sempre um crime, qualquer que seja a época da concepção, qualquer que seja a época da concepção. Se tem uma semana, se tem 3 meses, se tem... Não. O Supremo lá está legislando com relação a isso. Deus abençoe aquelas mentes para que não perpetuem um crime. Existe sempre crime quando transgredir as leis de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime, tirando a vida da criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser um instrumento. Nós ainda precisamos estar na matéria para experienciar, para resgatar, para evoluir. Mas sem o corpo não dá. Então, quando nós impedimos alguém de renascer, nós impedimos que aquela pessoa, aquele espírito imortal, possa experienciar, possa se reintegrar nas experiências da matéria, possa resgatar, possa evoluir, enfim, fazer tudo o que necessário for para prosseguir nesse processo evolutivo que, sem dúvida, passa 1, 2 e tantas vezes quanto necessário forem pela matéria. Se nós fizermos isso, será que nós não vamos para o fim da fila depois? Quando nós precisarmos voltar? Aqui, para botar medo, vamos supor assim, né? Quais as consequências? Né? Aqui fala da mulher no sentido mulher, mas toda a família se envolve. A mulher que o promove, talvez nós tenhamos conhecido alguém que promoveu, alguém próximo, né? Ou podemos vir conhecer amanhã alguém nos perguntar, espírita, como é que vocês veem isso? Já dá para ter uma ideia aqui de como as coisas acontecem e as consequências que ficam, né? Então, todo espírita sabe que nós não somos responsáveis só pelo o ato em si, mas pelas consequências que o ato gera. Qualquer ato. Tá? Todo bem que nós fizermos, o bem objetivamente falando, as consequências que o bem gera nos beneficiam. Ao contrário também. Então a mulher que o promove ou venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genético da sua alma. Centro da reprodução, centro do sexo. Predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, das quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, a tumoração cancerosa, flagelos estes com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, quando nós agimos assim, o nosso corpo, tratando-se da mulher, ele se ressente com isso tudo. Mas o perispírito também. E numa próxima encarnação que vai demorar, eu vou reencarnar com dificuldades das mais diversas, principalmente ali no chakra genésico. Não engravida, doença assim, doença assada, descontroles, os mais diversos. Castigo de Deus, eu quis assim, eu procurei isso. Então, vamos ter isso em mente.
Se na nossa família surgir uma situação dessas, já tenho 2, 3 filhos, vai ficar apertado, jamais vamos bater palmas para o aborto. Mas tem situações diferentes, né? Nem sempre o aborto a gente faz, nem sempre nós o realizamos. Existem sempre entidades espirituais que no passado, olha, aqui já nós podemos ver, lá no passado, eu voluntariamente abortei. Numa próxima oportunidade, aborto espontâneo. Existem sempre entidades espirituais que no passado adquiriram débitos com a lei universal, na área do renascimento. São indivíduos, por exemplo, que nas vidas pretéritas criaram expressivas dificuldades para a encarnação dos outros, semeando um karma que agora corre. Castigo, não ação e reação. Então, certamente, e isso não é julgar ninguém, né, pessoal? Se alguém aqui tem essa dificuldade, aconteceu, a gente se equivoca, o que a gente vai fazer? Não fazer de novo. Então, tudo que nós semeamos em qualquer área, nós colhemos, inevitavelmente. Vamos pensando. Vamos pensando. Olha aqui esse esclarecimento. Não se trata, em hipótese alguma, de mecanismo punitivo, mas de uma consequência lógica pela lei da ação e reação, ou a lei de sintonia, que determina agora a colheita automática e obrigatória, motivada por uma semeadura livre do passado. Ali tem a flechinha, voltando para quem a lançou. Nós estamos falando aqui do aborto. Mas em qualquer aspecto da vida, tudo que nós plantarmos positivamente será levado em conta. Mas tudo que nós fizermos negativamente, teremos de responder perante a nossa consciência e naturalmente a justiça divina. Né? Ainda bem que nós somos eternos e temos tempo para nos melhorarmos. Né? Isso aqui é uma coisa que acontece até com certa frequência. Quando as famílias ou as pessoas não têm essa consciência espírita, que nós viemos da espiritualidade, retornaremos para a espiritualidade, permaneceremos um tempo na espiritualidade, retornaremos à matéria, experienciando, evoluindo, trabalhando, sofrendo, enfim, vivendo. A família às vezes pressiona para que não venha mais um filho. Muitas vezes a gestante, pressionada pelos vínculos familiares, opta por interromper a gravidez indesejada. Eu até acho que o termo indesejado, eu não mudei naturalmente, né? Não esperada, seria melhor. Né? Aí, todos aqueles que ficaram pressionando a gestante ou o casal têm comprometimento se a mulher fizer um aborto. Todos. Né? Lá na frente, pode vir alguém, daquela mesma família, cobrando muito. De todos aqueles que concordaram com isso. Vocês imaginam assim, quem não sabe, gente, que nós antes de encarnarmos, nós planejamos, dentro do possível, geralmente com a colaboração da espiritualidade superior, as nossas encarnações, para que elas sejam produtivas, para que nós possamos avançar, expiar se necessário.
né? É um processo longo na espiritualidade, tudo organizadinho. Aí não dá, aí nos impedem. Aliás, pessoal, se nós tivermos alguém próximo que esteja grávido, fale com o bebê, converse com o bebê. Ali está uma gestação acontecendo, mas o Espírito Eterno ali está. Bem antes da gestação, às vezes antes, incentivando a família, tá? Para ter um filho, para ter mais um filho. Aquele Espírito está ali. Quando o espermatozoide chega no óvulo, melhor ainda, vai se aproximando mais. Então, esse acompanhamento do Espírito reencarnante, às vezes se dá tão antes, quando se combina lá na espiritualidade. Quem receberei de filhos? Você, o Antônio, a Maria. Programado. Quando a gravidez se aproxima, alguns já estão na família, ouvindo, entendendo. Ganhamos a amizade deles, o carinho deles, principalmente, naturalmente, a mãe. Né? Tudo que a mãe pensa, tudo que a mãe sorri, tudo que a mãe sofre, se reflete no espírito reencarnante. Não é uma gravidez pura e simples, é uma vida de alguém imortal que está conosco. Ele ouve a família, ele ri, ele se entristece. É um espírito eterno que está ali. Então aí, pessoal, ó, a mente é gravidez. E é muito importante. Às vezes nascem crianças, choram. Não se sentem bem recebidas. Nada. As ações mentais da gestante têm profunda repercussão sobre as ligações energéticas do espírito reencarnante com seu embrião. Há mães que odeiam o fato de estarem grávidas. Então aí, situação financeira, um relacionamento ruim com o marido, circunstância da gravidez, foi assim, foi assado, enfim. Quando a pessoa quer, a pessoa tem as desculpas mais variadas. Né? Mas, tudo que a mãe pensa, o espírito recebe. Imagina uma mãe pensando, eu não queria, logo agora. Para não dizer outras coisas que pode estar pensando e dizendo. Tá? Então esse espírito, ele está ouvindo. Ele é imortal. Ele está pequenininho agora. O corpo espiritual está pequenininho para se encaixar no útero da mãe, da vida, naquela gestação. Mas ele está ali. Por isso é que a gravidez e a felicidade, o entrelaçamento, a alegria entre quem vem e quem está, começa bem antes do nascimento propriamente dito. Isso nós podemos também falar para quem nós conhecemos que esteja esperando neném. Né? Também existem o medo de reencarnar, o medo de renascer. Nós sabemos que quanto mais nós fizermos o bem, mais felizes, com mais saúde espiritual nós estaremos no futuro. Naturalmente, ao contrário, nós levaremos para a espiritualidade o nosso corpo espiritual com muitos defeitos. Toda ação corresponde a uma reação que se equivale. Então, todo o bem que nós fizermos, mais saúde espiritual. Todo o mal que nós fizermos. Então, todos
muitos romances espíritas aí, né, Geni, nos lembram, né? A pessoa na espiritualidade com o perispírito deformado. Mas ele precisa continuar. Ele precisa continuar. Deus não nos abandona ninguém. Obviamente que se nós nos equivocarmos, o nosso processo evolucional será mais lento. Então tem espíritos que necessitam renascer com severas limitações físicas, frutos de alterações expressivas na sua constituição espiritual, no seu perispírito, e atemorizam-se ante uma perspectiva que custam aceitar. Provocam um aborto. O próprio espírito não aceita, visualizando a dificuldade da encarnação que ele vai ter que enfrentar, ele por si só evita renascer. Ele só, na realidade, transfere o momento de retornar à matéria que ele terá que retornar. Até isso acontece, né, meus irmãos? Então, numa situação dessas, quando nós recebemos na nossa família alguém, uma criança com dificuldades físicas, enfim, de qualquer ordem, aceitar o fato. A expulsão da entidade reencarnante só determinará a agravação dos débitos perante a lei universal. Mais nada. Determinará a agravação dos débitos. Já existiam débitos. Serão agravados. Quando há necessidade, por razões kármicas, da família viver a difícil situação de um filho deficiente físico e ou mental, só uma atitude poderá facilitar a assistência espiritual mais ampla: a aceitação do fato. Aqui tem um gurizinho com Down. Então, se acontecer na nossa família, na nossa vizinha e tal, primeira lembrança é um espírito imortal que precisa, por problemas kármicos, ter uma vida com o corpo físico com mais dificuldades. Se ele veio na nossa família, nós estamos envolvidos nessa situação. Quem sabe lá no passado nós incentivamos o suicídio. E essa criatura renasce na nossa família para nós o abraçarmos e colaborarmos com ele do melhor modo possível. Até o anancéfalo precisa ser recebido, precisa vir para a matéria. Se ele ficar 5 minutos, ficou. Se ele ficar 2, 3 dias, ficou. Deus não promoveria a reencarnação de uma criatura só por promover. Deus nada faz sem um sentido produtivo e justo. Se aquela criatura nasce com metade do cérebro, ele precisa dessa experiência. Quem sabe no passado não se jogou de um edifício e destruiu o cérebro. Destrói também o cérebro do perispírito, que se ressente disso. Precisa retornar com aquela dificuldade, mesmo que seja por pouco tempo, para se reestruturar. E retornar mais tarde, uma nova reencarnação bem melhor. Aí nós decidimos que não vai acontecer. Imagine o nosso compromisso. Esse aqui é um tema bastante sério, polêmico até, né? O estupro e o aborto. Se não me engano, tem 3 partes que nós vamos conversar. A grande discussão que coloca é a legitimidade ou não do aborto quando a gravidez é um ato de violência física. É muito difícil, né, pessoal? Na
vamos esquecer de novo que quem vai renascer não tem nada a ver com isso. Né? Nossa abordagem será pelo ângulo transcendental e reencarnacionista. Tá, pessoal? Transcendental, espiritual e reencarnacionista. E que são 3 espíritos, no mínimo, envolvidos na tragédia em questão. Importante também salientar que não há atos perversos que tenham sido planejados pela espiritualidade superior. Então, ali tem alguém, tem um homem, tem uma mulher que foi violentada e tem o Espírito eterno, né? Que está retornando. E o acontecimento do estupro, às vezes com violência. Como isso, nós que conhecemos a vida eterna um pouquinho, mas conhecemos. Podemos olhar para esse alguém que está vindo. O primeiro sentimento nosso elimina. É fruto de uma violência, né? Como conceber a violência física? Deus estaria ausente nessas circunstâncias? Dormindo, né? Quem sabe? Ou estaria presente? Para muitos indivíduos, se estivesse presente, já não seria motivo para não crer na sua existência ou na sua infinita bondade. Mas dá uma sensação de perguntar, né? Onde estaria Deus? Onde estava Deus quando uma menina, né, sofre uma violência dessas por estupro e engravida? Mas, cada um de nós, ao reencarnar, trouxe o seu passado impresso indelevelmente em si próprio. Não existe fatalidade, existe apenas a tendência ou a predisposição, a qual sempre estará dependendo da maior ou menor felicitação dos envolvidos no processo. Então, ocorre que, naturalmente, a pessoa que no passado também estuprou, também violentou, também cometeu esses equívocos, a tendência é que ela, na predisposição do resgate, ela se submeta a isso também. É difícil de ouvir? É difícil. Mas nós não conhecemos o passado daquela jovem, hoje linda, que passa por isso. Não existe a fatalidade. Olha ali. Existe a tendência ou a predisposição, a qual está dependendo da maior ou menor felicitação dos envolvidos no processo. É assim que acontece. É de ruim de ouvir, né? É ruim de ouvir. Mas aqui se fala de um aspecto. E os assassinatos que ocorrem de todos os modos, agora começou uma confusão bem grande lá no Oriente Médio. Parece que foram decapitados 40 bebês hoje. Não. Como é que isso vai se resolver no futuro? Se não pela mesma situação. Então assim acontece. Olha aí, aqui é uma sugestão bem interessante, né? Aqui umas crianças aqui, eu quero uma família. A interrupção da gestação, mesmo decorrente da violência, é sempre uma atitude arbitrária e que só ampliará o sofrimento dos familiares. Não quer a criança? Doe, mas não impeça que retorne. Eu tenho um livro lá, a gente tem
bastantinho, então não lembro de tudo. De crianças, de jovens, mães e filhos, as mães depondo que esse filho que ela ficou fruto de estupro é hoje o melhor amigo que ela jamais imaginou ter. Então, é de se pensar sempre nessas coisas. Não posso ter, não quero ter, não posso me lembrar daquela situação que eu passei. Aguenta. Tenha a criança, doe a criança. Porque, repito, se assim aconteceu, há um motivo para ter ocorrido. É bom de ouvir isso? Não. Horrível. Mas se Deus existe e é infinitamente bom, esse acontecimento tem o seu motivo. Chegando no finalzinho aqui, pessoal, tem 10 grandes religiões do planeta. Eu peguei 5 para não ficar muito longo. A regra áurea, segundo as 10 grandes religiões do planeta. Naturalmente que nós vamos considerar aqui o feto como gente, como espírito imortal. Tudo quando queres que os outros façam para ti, faze também com eles. Você gostaria de ser abortado? Provavelmente não, né? Confucionismo. Não faças aos outros aquilo que não queres que eles te façam. Pensando no aborto. Se fosse nós. Hinduísmo. Não faças aos outros aquilo que, se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame seu irmão como a si mesmo. Quem está na barriga é um irmão nosso. Ele só está na barriga. Ele está vindo como nós viemos. Judaísmo. Não faça ao teu semelhante aquilo que para ti mesmo é doloroso. Então esses aspectos aqui também são um aspecto da vida comum, né? Quando nós vamos agir com relação a qualquer situação que vá de algum modo mexer com alguém, vamos pensar se nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então o nosso assunto de hoje é bem sério. Eu não trouxe isso do nada. Eu trouxe do Livro dos Espíritos, do nosso Allan Kardec, primeiro livro, e desse livro bem interessante, Gestação. Esse Ricardo de Bernardi é um psiquiatra espírita. Então ele traz uma série de situações, a gente trouxe um pouquinho aqui. Então, nosso sentido de hoje foi nós pensarmos nisso aí com muita seriedade. Se vier a acontecer na nossa família, se porventura já aconteceu, sempre haverá momentos, sempre haverá oportunidades de nós nos redimirmos perante a justiça divina e perante a nossa consciência, naturalmente. Mas vamos fazer o possível, quem sabe o impossível, para que tal não ocorra, que nós precisamos, né, retornar do ontem e recomeçar uma caminhada que já poderia ter sido efetuada. É assim, muito obrigado. É assim.